Eu queria estar recebendo os nossos visitantes, todos que nos visitam nesta noite, a Selma, Cícera e também o Carlos. Deus abençoe vocês, nós recebemos com alegria. Pegue aí a sua Bíblia, meu irmão, e abre aí o livro de Isaías, capítulo 55, versículo de número 6. Isaías, Velho Testamento, 55. Glória a Deus. 55, versículo 6. E nós vamos ler do 6 até o 11, né? Quem não achou, pode acompanhar a leitura ali, ó. A palavra de Deus é assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Diga graças a Deus. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Queria que você pudesse por um instante fechar os teus olhos. Não fale mais com ninguém, mas somente com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e Criador da terra, Senhor dono de tudo, nós nos reunimos aqui hoje, meu Pai, a buscar o Teu nome, a buscar a Tua face. Trazemos diante do Senhor todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todas as nossas deficiências. Queremos, antes de mais nada, Deus, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, para que isso não seja barreira entre nós e o Senhor, para que isso não impeça o Senhor de nos abençoar, de nos ajudar. Deus, cative agora o nosso coração, cative agora a nossa atenção, domine e reine sobre nós, manifesta, Pai, sobre a nossa vida toda a sua autoridade, todo o seu poder, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Tome aí o seu assento.
E tudo que eu peço a você é que eu e você hoje possamos entender a palavra de Deus. É muito importante a gente entender a palavra de Deus, porque é da palavra de Deus que vem as bênçãos de Deus para a nossa vida. E as bênçãos do Senhor só vêm quando nós acreditamos na palavra de Deus. Como que você e eu, nós vamos acreditar numa coisa que nós não entendemos, que nós não conhecemos? É ou não é? Então, é fundamental que a gente tenha o desejo de aprender em nome de Jesus. Glória a Deus. O profeta Isaías, nesse texto que nós acabamos de ler, o texto traz um apelo profético. O que é um apelo profético? Era quando Deus pegava o profeta e levava até o povo para que o profeta proclamasse aos ouvidos do povo um desejo de Deus para o povo. E esse desejo de Deus para o povo, na boca do profeta, se tornava uma espécie de apelo. Era como se Deus, através daquele homem, estivesse dizendo: gente, vocês têm que fazer isso aqui. É necessário, é fundamental, é uma prioridade, é imperativo que vocês façam isso. Não era a mesma coisa que um conselho, não era a mesma coisa, irmãos, que uma opinião dada. Não era isso. Sabe aquela pessoa que quer um bem para você e chega para você e diz assim: eu acho que você devia fazer assim. Eu penso que se você fizesse desta forma seria melhor para você. Não era bem isso que Deus estava usando Isaías para fazer. Deus estava simplesmente levantando um clamor aos ouvidos do povo para dizer: olha, é necessário, é fundamental, esta é a saída, esta é a direção, isto é o que você tem que fazer, que é buscar o Senhor. Diz amém quem está entendendo. E ele chega para dizer assim no verso 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto está perto. Glória a Deus. Que dia que é esse para mim e para você? Esse dia é hoje. Todo dia que eu vivo, toda manhã que eu levanto, esse é o dia em que eu devo buscar o Senhor enquanto eu posso achar. Você sabe por que o profeta estava dizendo aquilo para Israel, está dizendo para nós? É porque nós temos um hábito, uma maneira de agir, que nós vamos deixando, irmãos, para amanhã. Sabe aquilo que eu posso fazer hoje, mas eu deixo para amanhã. Aquilo que é prioridade para mim hoje, eu busco uma outra prioridade para substituir aquela e deixo para amanhã. Os irmãos estão entendendo? Deus está dizendo para mim e para você que hoje é o dia que eu e você temos que buscá-lo enquanto Ele está perto de você. Como que Ele está perto de você e de mim? Hoje você está aqui. Por que você está aqui? Porque você crê. Alguém coagiu você estar aqui? Alguém amarrou você numa corda, arrastou no carro e trouxe você aqui? Não. Você veio porque você quis vir. Você está aqui porque você quis estar aqui. Então significa que a maneira de você ver Deus, a forma que eu e você temos de enxergar Deus, é uma forma visível, é algo perto. Enquanto eu tenho essa visão, que eu tenho que buscar esse Deus, Ele está perto. Deus, pastor, vai ficar longe de mim? Não. Deus nunca nos abandona. Mas à medida que eu vou substituindo Deus por outras coisas, eu vou me distanciando de Deus. Eu vou ficando longe de Deus. Está entendendo, minha irmã? Meu irmão?
Se você parar agora e você começar a meditar na sua vida, você vai ver talvez quantas vezes você deixou para lá, você colocou num plano secundário o teu relacionamento com Deus. Você vai perceber que quantas oportunidades Deus te proporcionou para você invocar Ele. Quantas oportunidades Deus preparou para você buscar a Ele. Mas naquele dia, naquele momento, naquela circunstância da vida, uma outra coisa surgiu, uma outra necessidade, um outro interesse, uma outra preocupação. E à medida que nós vamos fazendo assim, nós vamos percebendo que nós vamos perdendo o que eu chamo de embalo da fé. Experimenta, eu não sei quantos aqui já experimentaram ficar uma semana sem orar. Quando você fica um tempo sem pegar a sua Bíblia para ler, como é difícil pegar de novo. Como é difícil você voltar para ler a Bíblia como antes. Parece que perdeu o entusiasmo, parece que perdeu o embalo. Como é difícil, depois de um tempo em que nas atribuições de situações da tua vida você deixou de orar, como é difícil voltar a orar de novo. É difícil. Eu vejo as pessoas há 25 anos na igreja, e eu vejo aquelas pessoas, muitas pessoas, elas deixam de cultuar a Deus por um tempo da vida. Há um problema na vida dela, uma situação que talvez desgastou ela, angustiou ela, entristeceu ela, aborreceu ela, bloqueou ela de alguma maneira, e por aquele espaço de tempo ela fica meio que desanimada e desanimado, e ela deixa de buscar a Deus, ela deixa de cultuar, de congregar, ela fica um tempo sem congregar. E como é difícil para ela retomar isso, como que é difícil para ela retornar a congregar. O processo de parar era aquela pessoa que vinha, vamos dizer, 2 cultos da semana, aí ela começa a ver um culto da semana, aí ela começa a ver um culto cada 15 dias, aí ela começa a ver um culto por mês, e o processo para retomar aquilo que se perdeu também é desta maneira. Por quê? Porque o nosso coração, ele vai ficando duro. Olha aqui para mim. O nosso coração vai ficando duro, irmão. Entendeu? Tem tantos entretenimentos na vida, tem tanta coisa boa para fazer, tem tanta coisa agradável, interessante para fazer, e aí você vai perceber que chega o dia de orar, parece que é sem sentido. Invocar o Senhor parece que não tem mais o mesmo sentido. Sentar nesse banco aí para ouvir um louvor, cantar um louvor, ouvir uma ministração, parece que não tem o mesmo sentido. Quantas vezes talvez eu e você sentamos no banco da igreja e torcendo e olhando para o relógio e quase que dizendo: esse culto não vai terminar, porque aquela palavra estava indigesta, porque o louvor estava indigesto, porque não é porque talvez o culto estava ruim, é porque a minha condição estava ruim. Eu não consegui comer da mesa que o Senhor preparou, eu não consegui ter a alegria diante de meu Senhor. Então o Senhor nos alerta hoje para dizer assim: olha, buscai o Senhor, invoca o Senhor enquanto Ele está perto, busca o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto você crê, enquanto você acredita, enquanto você sabe que é verdade, enquanto em você ainda existe aquilo que está dizendo: Jesus Cristo é teu Senhor, Deus é teu Pai, o Espírito Santo é quem te conduz. Enquanto esses fundamentos existem na sua vida, porque a sociedade vai querer colocar fundamentos em você, o diabo vai querer colocar valores dele, princípios dele em você. Só basta você remover um princípio de Deus e você vai ver que ele vai colocar um dele. Você não faz ideia quantas pessoas
que eu vi aceitarem a Jesus, descerem as águas do batismo, falarem línguas estranhas, e eu vi as mesmas sentado num botequim, voltando para as mesmas coisas que faziam antes. Mas o que foi que aconteceu? Pastor, Satanás é muito perigoso. Ele chegou num dia, a pessoa estava muito bem com Deus, ela estava buscando Deus, ela estava cheia de Deus. O diabo chegou e falou: vamos ali comigo na esquina, que eu vou te mostrar uma coisa. Não, não foi assim não. Deus estava em você, Deus está em você, está em mim. Mas se eu não cultivar esse relacionamento, vai ficando frio. Se eu não entender que eu tenho que ler a palavra de Deus, que é o manual de instrução, eu vou perdendo um pouco disso. Se eu não compreender que eu tenho que invocar o meu Senhor, que não é coisa coletiva que eu estou falando, mas o meu individual, o meu relacionamento com Deus. Se eu não compreender que lá na minha casa, aonde eu vivo, o meu social, eu tenho que introduzir um tempo, separar um tempo para Deus na minha vida, vai acontecer o seguinte, meu irmão: eu vou ficando meio desanimado, eu vou ficando meio frio espiritualmente, até que as coisas espirituais começam a perder um pouco o sentido para mim. E quantas pessoas ocupam o banco, a cadeira de uma igreja, mas a vida que ela tinha com Deus já morreu. O Senhor faz um apelo para Israel e fala: buscai o Senhor enquanto você pode achar. Você sabe por quê? Porque chega um dia na vida de uma pessoa que não cuida disso, que ela fica tão entupida de coisas dessa vida, que ela não consegue mais achar o Senhor. Ela fica tão envolvida com as coisas dela, com os entretenimentos da vida, que ela não consegue mais ouvir o Senhor. E aí a Bíblia diz: deixe o homem, deixe o perverso do seu caminho. De que maneira um homem perverso, de que maneira um ser humano cheio de maldade, porque o ser humano é isso, a essência humana, infelizmente, é isso. É uma essência de inveja, é uma essência de orgulho, de egoísmo, é uma essência de maldade, de ira, de raiva, de violência, é uma essência de malícia. Como que uma pessoa que vem de uma estrutura social desse jeito pode ser transformado, se não pelo Senhor? Mas enquanto eu estou buscando Deus, enquanto eu estou invocando Deus, a Bíblia diz que automaticamente Deus vai se aproximar de você e de mim, e vai acontecer que a minha natureza má, a tua natureza má, a nossa natureza humana pecaminosa, ela começa a dar lugar a uma natureza divina. Isso é cristianismo, gente. É quando você e eu, que vem de mundos diferentes, de situações e circunstâncias diferentes, mas quando nós nos aproximamos de Deus, Deus começa a mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Está entendendo? Deixa o perverso o seu caminho, deixa o inimigo os seus pensamentos. Meu Deus do céu, aonde você encontra um remédio que tira pensamento de maldade? Fala para mim. Aonde que tem um remédio, um medicamento, um conselho, um psicólogo, um psiquiatra? Aonde você encontra um profissional, dentro dos profissionais que existem na área da saúde, que possa entrar na cabeça de uma pessoa e mudar os pensamentos dela, que possa entrar na conduta de uma pessoa e mudar a conduta dela, mudar o caráter dela, mudar a personalidade dela? Não existe esse profissional. Esse profissional é o Espírito Santo da igreja, esse profissional é Jesus Cristo. Mas para ele fazer isso na vida de uma pessoa, ele não vai fazer só porque a pessoa precisa. Ele não vai fazer só porque a humanidade é decaída, porque o homem necessita. Ele vai fazer porque ele dá um sinal verde para a pessoa, e a pessoa entende. Olha, eu entendi, eu compreendi, e aquela pessoa começa a se aproximar dele. Eu preciso de Deus, eu necessito de Deus, eu tenho que ter Deus na minha vida. Ela começa a entender que ela não
pode romper sozinha, e ela vai compreender que ela precisa buscar a Deus. E quando isso ocorre, a pessoa, não importa o que a pessoa fez, não importa o que a pessoa faz, não importa que nível de perversidade ele tem, e não importa o nível de iniquidade que ele tem, porque a Bíblia diz, Deus fala nessa palavra, diz assim: porque o meu pensamento, ele é maior do que o seu pensamento. E ele quer dizer, esse pensamento destruído e decadente que te acompanha, o meu pensamento, ele é superior a esse pensamento, e eu vou introduzir o meu pensamento no teu pensamento, e esses pensamentos céus vão mudar, vão melhorar. Mas eu não tenho condição de fazer isso sozinho. Você não tem. O fato de nós sermos da igreja não vai mudar isso. Aprenda, querido. O meu caminho está todo torto. Eu vim de uma família torta, espiritualmente falando. O meu caminho também era torto. Até parece a música do homenzinho torto, né? Mas esse torto que eu estou falando, eu não estou falando do meu pai e da minha mãe, eu estou falando do Adão. O torto veio do Adão até você e até a mim. E aí Jesus chega na minha e na sua vida para fazer o seguinte, para mudar essa tortura, para deixar você um homem mais reto, uma mulher reta. Aleluia. E aí ele diz assim, Isaías, pela boca profeta, ele fala: porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Teu caminho está torto. Teu caminho, você gerenciava ele, você conduzia ele, você fazia do jeito que você queria. Mas agora, se você buscar a minha pessoa enquanto você pode achar, se você voltar enquanto eu estou perto de você, eu vou mudar teu pensamento. E eu vou mudar o teu caminho. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque se isso não acontecer, gente, é só religião, é só placa de igreja, é só Bíblia, é só teoria, é só conhecimento de letra. Há uma disparidade muito grande. Eu fico às vezes triste quando eu começo a pensar dentro da questão do evangelho, do cristianismo ensinado por Jesus e do cristianismo vivido por nós. Há uma disparidade. Um cristianismo de amor, um cristianismo de humildade, um cristianismo de saúde, um cristianismo de paz, um cristianismo de compreensão, um cristianismo de perdão. E a disparidade é presente no nosso meio. Paulo disse: olha, terrível coisa ocorre comigo. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço, porque há uma lei operando em meu espírito, mas as minhas emoções têm outra lei, e que é uma lei que quer me levar a cometer alguma coisa. Então a Bíblia Sagrada nos dá uma receita para que nós possamos mudar, sermos transformados, porque eu não posso acreditar que Jesus para mim e para você possa significar só uma melhora no campo financeiro. Se você que busca a Deus não tiver um entendimento que você precisa ser salvo, você não sabe nada de cristianismo. Porque a função do cristianismo é salvar a sua alma e a minha. Não importa quando você seja bonito, não importa quando você seja inteligente, não importa quando você seja rico, não importa quando você seja famoso, não importa quando você seja bom, não importa, a tua geração vai passar. A tua geração vai passar. E vai chegar o dia em que você vai atingir a idade em que a geração vai passar, e como todos os homens, a partir do primeiro homem, você vai partir desse mundo para a eternidade. Com dinheiro, sem dinheiro, bonito, feio, grande, pequeno,
porta vai partir desse. E o cristianismo precisa chegar até você e a mim com uma proposta. Você não pode ir para o inferno. Você não pode ir para o inferno. Existe um cristianismo de salvação. Existe um cristianismo pregado de prosperidade financeira. Existe um cristianismo pregado de melhora amorosa. Existe um cristianismo pregado de mudanças físicas até. Mas existe o cristianismo da cruz, que é para salvar a nossa alma. Para salvar a nossa alma. Não importa quantos anos eu passo dentro de uma igreja, eu preciso conhecer Jesus. E aí Jesus fala, olha, a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto você pode achar. Amanhã é tarde. Alguém aqui conhece o amanhã? Alguém aqui sabe o amanhã? Amanhã é tarde. Busca Ele enquanto Ele está perto, porque amanhã é amanhã, hoje é o teu dia. Porque só dessa maneira nós podemos ser mudados, gente. Aprenda uma coisa: parte dos nossos problemas são conflitos e confrontos espirituais das trevas, e parte dos nossos problemas são consequência dos nossos erros e consequência das nossas ações do passado e de hoje. E qual é a proposta do Evangelho? É mudar o homem perverso, é mudar a iniquidade do nosso coração, para que então Satanás não tenha legalidade para trabalhar contra a nossa vida, e mudando ele arranca a legalidade. Mas pastor não vai mudar você. Aprenda uma coisa: pastor não muda ninguém. A placa da igreja não muda você. O tempo de igreja não muda você. Olha aqui para mim, não muda você. O que muda é Jesus. Busca o Senhor enquanto você pode. Invoca Ele enquanto você pode. Não deixa para amanhã. Estou muito novo. Estou indo na igreja. Tem coisas que eu quero fazer ainda. A Bíblia diz: só tem uma maneira de mudar seu caminho. É quando o caminho mais alto do Senhor chega no seu caminho. Consome o seu e fico dele. É quando o pensamento do Senhor chega nessa nossa cabeça, infelizmente, querido, querida, com propósitos e planos mirabolantes e pensamentos às vezes malignos, e ele chega com o pensamento dele e ele muda nosso pensamento. E ele muda nosso pensamento. E quando esse pensamento muda, e quando esse sentimento muda, e quando esse caminho muda, as coisas todas começam a mudar. Está entendendo? E o Senhor nos pede, olha aqui, nos chama para andar nos seus altos caminhos. Aleluia. Aí ele diz assim: assim como a chuva ela cai, assim como a neve cai e não torna para lá, não entra no processo da evaporação e volta para condensar nuvens, assim como existe esse processo, e esse processo só vai acontecer depois que a terra seja regada, para que ela produza o fruto, produza a semente, e a semente dê o pão. Assim será a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, eu velo sobre ela, para que possa cumprir na sua vida. Diga, olha aqui para mim, querido, olha só. Deus, em momento algum na Bíblia, Ele diz que vai velar pelos problemas que nós temos. Ele diz que Ele vai velar sobre a palavra dEle. O Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem a Deus, dos que temem a Deus, e os livra. Então eu percebo que Deus vai olhar para mim e para você. Ele vai olhar o quê? Os nossos cabelos de crente, as nossas roupas de crente. O que ele vai olhar? Os nossos perfumes, a nossa maneira de falar, o tamanho da nossa Bíblia, os anos que temos na igreja. O que é que ele vai olhar? Ele vai olhar até onde eu estou guardando a palavra dele.
porque a única coisa que vai funcionar na minha vida é a palavra dele. Não é a minha palavra, não é meu desespero, não é minha lágrima, não é minha revolta, não é minha angústia, não é minha dor. Meu irmão, Jesus passou no capítulo 5 de João. Jesus passou de frente do tanque de Betesda. A Bíblia diz que havia coxos, mancos, ressecados, e ele curou uma pessoa. Mas ele se compadeceu, pastor, para aquela multidão. Ele curou uma pessoa. Porque a única pessoa que ele curou, ele olhou para ela e perguntou: quanto tempo vai você estar de joelho? Ele falou: faz 38 anos que eu estou assim. Tem agitação? Ele falou: não tem ninguém que me joga na água. E Jesus falou para ele: pega essa tua cama, põe nas tuas costas e vai para a tua casa. Ele não falou: mas eu não aguento, eu não posso, eu não acredito. Ele pegou a cama dele, 38 anos paralítico. Ele pegou a cama dele, colocou nas costas e foi embora. Está entendendo, meu irmão? Porque o homem fez o que ele creu na palavra de Jesus. A disparidade que eu falo do evangelho do cristianismo para o cristianismo vivido, infelizmente, há um cristianismo de dúvida, de incredulidade na nossa vida. Eu até fiquei triste hoje de manhã, porque quando você abre a Bíblia um pouco mais do meio, você lê uma folha branca escrito assim: Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se eu e você somos herdeiros de Cristo, tivéssemos ouro, tivéssemos tudo que diz respeito ao suprimento da nossa vida, mas na prática nós não vivemos isso. É como se alguém dissesse para você: olha, teve um homem que deixou uma herança para você, te deixou dinheiro, te deixou saúde, te deixou paz, te deixou alegria, te deixou salvação, te deixou tudo, mas na prática a gente não põe a mão naquilo. É que nem a história do ganso. Alguém já ouviu a história do ganso? O ganso estava com as galinhas no terreiro. Essa é a história mesmo. O ganso estava com as galinhas no terreiro e passou uns gansos voando. Você sabe que a família do ganso é grande. Passou uns gansos voando e o ganso falou para as galinhas assim: está vendo? Eu também posso fazer aquilo lá. Eu também sei fazer aquilo lá. Porque eles voam alto, eles migram de um lado para outro, eles conhecem países diferentes. E aí o ganso passou voando e ele abaixou a cabeça e voltou a se escapar que nem galinha. Ele podia mesmo, mas só que ele não tomava posse daquilo. Querido, só tem uma maneira para mim viver o evangelho: é quando eu creio e obedeço a palavra de Deus. Não é o título evangélico, viu gente? O título evangélico: eu sou da igreja do pastor Manuel. Olha, porque eu sou das Assembleias de Deus. E o mundo espiritual está dizendo que Jesus é o que com ele. Não pode ter um evangelho de Cristo e um vivido de forma particular por mim, porque senão está errado. E o Senhor diz que Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Satanás, quando ele olha para mim e para você, a Bíblia diz que os filhos de Seva, lá no livro do Atos, todo mundo conhece isso, no capítulo 16 do livro do Atos, não me falha a memória, viram Paulo expulsando o demônio em nome de Jesus, foram lá para expulsar o demônio. Chegaram para a pessoa e estava possessa, chegou para a pessoa possessa e falou: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios olharam para eles e disseram: eu sei quem é Paulo e também conheço Jesus, mas vocês não conhecem. O mundo espiritual tem que olhar para você, querido. O inferno tem que olhar para você e ver uma marca que o universo inteiro vê, uma marca de Cristo em você.
O inferno inteiro tem que olhar para você. Não é ver a marca da placa da igreja, não. E quem é teu pastor aqui na terra, não. O mundo espiritual, Satanás e os demônios dele tem que olhar para você e ver em você a luz de Cristo brilhando em você, e ver você templo, e ver você morada do Espírito Santo. O mundo espiritual tem que olhar e saber que você é uma propriedade de Deus. É isso que tem que acontecer. Quando os olhos de Deus percorrem a terra, Ele tem que olhar para mim e para você e saber que eu fui lavado, você foi lavada no sangue do Cordeiro. E quando Ele olha no memorial diante dele, Ele vê o teu nome lá no livro. O teu nome não está no hall de membro da igreja, tem que estar no hall de membro de Deus. Não pode ser parte da turminha de jovem, tem que ser e tem que estar no livro de Deus. Não pode ter um nome na escala de obreiros da igreja, não. Tem que ter um nome no livro de Deus, porque é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Jesus disse, Deus falou, eu velo sobre a minha palavra para cumprir ela. No momento algum Ele falou assim, eu velo sobre o Manuel para cumprir a vida dele. Eu velo sobre o Antônio, porque o Antônio era bom. Eu velo sobre o José, porque o José é legal. Eu velo sobre o irmão fulano, porque ele é um cara dedicado. Ele não disse isso, ele falou, a única coisa que move a minha mão é a minha palavra. A minha palavra atrai uma operação minha, ele estava dizendo. A minha palavra faz eu me identificar com a situação. A minha palavra atrai a minha natureza. A minha palavra faz com que eu entre no meio da coisa toda. Porque ele não pode ter uma palavra não cumprida. Ele não pode ter uma palavra de político. A palavra dele é fiel. Nesse conflito entre homem e Deus, as falhas são todas nossas. Todas nossas. Deus é fiel. Então deixa eu te ensinar para você. Não tenha um cristianismo moderno só seu, não. Não viva um cristianismo, querido, o qual você interpreta e acha que é o certo. Não. O cristianismo de Cristo é o único, e verdadeiro. Aleluia. Eu me admiro, eu fico triste quando olha aqui para mim, de tempos em tempos, eu paro para examinar minha vida, meu irmão. A coisa mais triste que tem é você examinar a sua vida. É você olhar para você e buscar nos teus conhecimentos teóricos acerca da palavra de Deus e ver que o que Deus te falou, o que Deus te ensinou, o que Deus te mostrou, o que você conheceu de Deus e o que você está vivendo são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. E aí, a pessoa, quando ela é muito ignorante, ela quer pegar um botão e regular a frequência de Deus, como se a frequência de Deus estivesse errada. Deus precisa fazer, Deus precisa, quase dizendo assim, Deus precisa mudar. Deus tem que transformar Deus, porque Deus ele não está de acordo com a coisa. Jesus, o profeta falou, os caminhos do Senhor é mais alto do que seus caminhos. Os pensamentos do Senhor é mais alto do que seu pensamento. Ou entra no pensamento do Senhor, ou entra no caminho do Senhor, ou nada feito. Fica de pé, queridos. Glória a Deus. Eu gosto demais de uma coisa que o apóstolo Paulo fala
no livro de Filipenses, no capítulo 4, quando ele diz assim: eu não digo ter alcançado. Ele estava falando de perfeição. Aí ele diz: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para aquelas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação da fé que está em Cristo Jesus. Ele não falou: não sou perfeito, não, mas uma coisa eu faço, todo dia eu luto para melhorar, todo dia eu vou lutar para melhorar, todo dia eu vou olhar para mim e vou dizer: Manuel, você está em falha, e eu vou lutar para melhorar. Queridos, não olhe para as pessoas, para as falhas das pessoas, para os erros das pessoas, para os defeitos das pessoas, porque tem muito para olhar na sua vida. Nós perdemos tempo, e esse é um clamor, não de Isaías, mas meu para você. Nós perdemos tempo olhando os defeitos dos outros, olhando os erros e as falhas dos outros, quando na verdade tem tanta coisa para olhar para nós. Jesus comparou como um cisco no olho do irmão e uma trave no nosso. Por que ficar olhando o cisco que está no olho do irmão quando há uma trave no teu? Vamos orar a Deus. Eu quero deixar esse versículo para você. O verso 6. Eu quero deixar para você. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Esse dia é hoje, meu irmão. Amanhã não pertence a você. Esse dia é hoje. Feche os teus olhos aí. Invocai-o. Invoca Ele enquanto Ele está perto de você. Ele está perto de você. Você está aqui porque Ele está trabalhando na sua vida, minha irmã. Minha irmã, você só está aqui porque Ele está trabalhando na sua vida, meu irmão. Você não veio aqui ouvir um homem gritar, não. Você só está aqui porque Ele está perto e Ele está trabalhando na sua vida. E Ele está dizendo para você: busca Ele enquanto você pode achar. Porque senão o diabo vai tentar te embriagar, o diabo vai tentar te seduzir, o mundo aí fora vai tentar te tragar, e aí você não vai ter mais nenhuma visão dele. Invoca Ele enquanto esta tua fé está maravilhosa, está viva. Não vai deixando para amanhã, não. Faz aliança com Ele, meu queridão. Fica namorando Jesus, não. Faz aliança enquanto você está perto. Feche os teus olhos. E o Espírito Santo, querido, mais uma vez eu cito 8:26 de Romanos. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele nos assiste nas nossas fraquezas. O Espírito Santo está aí, Ele está aí, batendo na porta, aleluia, querendo promover uma festa de Deus nesse seu coração, que talvez já foi endurecido. Pastor, há muito tempo que eu não sinto a presença de Deus, pastor. Pastor, eu nunca senti. Eu nunca entrei no Santo do Santo para contemplar a glória de Deus.
do Santo do Santo. Saia do pátio. Não fique lá fora, não. A Bíblia diz que Abraão olhou para os seus servos e disse assim: eu e meu filho Isaac, o moço, nós vamos subir no monte e nós vamos adorar. E vocês ficam aqui cuidando do jumento. Nós não vamos ficar cuidando de jumento, não, meu irmão. Nós vamos subir no monte para adorar. Nós vamos subir no monte para adorar a igreja. Nós vamos subir no monte para viver a glória de Deus, para viver a presença de Deus. Aleluia. Se Deus está aqui, eu preciso que Ele toque na minha vida. Oh, Jesus. Sai do pátio, meu irmão. Vamos entrar no Santo do Santo, porque lá tem a presença de Deus. Feche os teus olhos. A tua cura depende da unção do Espírito Santo, viu? A cura da tua alma não depende da unção do Espírito Santo. A tua fortaleza depende da unção do Espírito Santo, sabia? Do poder do Espírito Santo na sua vida. A tua libertação é a unção. Como diz 10:27, Isaías, é a unção que quebra o jugo. A unção quebra o jugo. A unção, ela quebra o jugo. A unção, ela vem e quebra o jugo. A unção, ela chega e quebra o jugo. A unção, ela chega e despedaça o jugo. A unção, ela chega e quebra o vício. Ela quebra a frieza. Ela quebra a tristeza. Ela quebra a angústia. Ela despedaça o ódio. Ela despedaça a mágoa. Ela despedaça o desânimo. A unção chega e ela quebra o jogo. Eu recebo desta unção nessa noite. Se eu sou um homem de Deus e Deus está nesse lugar, e o Espírito Santo toque na tua vida hoje nesse lugar. Para de ficar olhando Jesus de longe. Para de ficar assistindo Jesus de longe. Deixa ele entrar na tua vida, meu irmão. Deixa ele entrar na tua vida, meu irmão. Oh, meu irmão, me come, se é babasto de queimar, o meu nada, albasto já, que me barulha nada, meu pai. Se é remamari que maraia da lampada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fica à vontade, meu irmão. Você está na casa de Deus, você está na casa do Pai, fica à vontade. Se manifesta aí diante de Deus. Abre teu coração, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ou você não entendeu a mensagem? Você não compreendeu o que eu preguei? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele, invoca Ele, invoca Ele. Invoca Ele enquanto Ele está pertinho. Ele está pertinho, pertinho, pertinho. Invoca Ele, invoca Ele. Receba Ele em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, manifesta nesse lugar, manifesta aqui agora. Derrama unção aqui agora. Derrama poder aqui agora. Toca na vida dele aqui agora. Toca na vida dela, meu Pai. Levanta essa pessoa que está caída. Enxuga a lágrima dessa pessoa que só chora de maneira desesperada. Põe de pé novamente esse homem que caiu. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida um novo tempo de Deus para você.
tira o velo sobre ela para concluir. Glória a Deus. Que Deus te dê um tempo de animação espiritual. As pessoas ficam animadas pelo time de futebol. As pessoas ficam animadas pela novela, animadas pelo passeio, animadas por tanta coisa. Que Deus te dê um tempo de animação pela presença dEle. Glória a Jesus. Que Ele coloque fome da palavra em você, sede do Espírito dele em você. Aleluia. Você vai à glória de Jesus. Glória a Deus. Deixa sentar, irmãos. Eu queria que você estendesse as mãos aqui. Nós vamos orar pela vida do Hélio, da Neuza, da Gislaine, da Wanda, do Antônio, do Ferroso, da Divina. Estenda as suas mãos. Senhor Deus, Pai poderoso, é no nome do seu Filho Jesus que a igreja crê no milagre. E alcançamos através da fé cada vida agora, aqui apresentada nesse pedido de oração. E nós declaramos saúde, nós declaramos milagre. Queremos, como igreja, Deus, orar por todos os nossos queridos irmãos que não puderam estar conosco hoje. As famílias que não estão aqui, obreiros que não estão aqui, homens e mulheres que não puderam estar neste dia. Que sejam alcançados tudo que está, ó Deus, ao alcance do meu pastoreio. Eu quero publicar a tua paz. Eu quero publicar, ó Deus, o teu livramento, a tua bênção, o teu milagre, a tua graça. Em o nome do Senhor Jesus. Que todas as famílias dos irmãos que estão aqui também sejam alcançados pelo poder da fé e abençoadas em o nome de Cristo. Graças a Deus. Amém. Eu quero chamar os aniversariantes aqui à frente para a gente poder orar. Vem à frente os que fizeram aniversário essa semana, esses dias agora. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos aqui o Arnold Pinamel Schwarzenegger, né? E nós temos aqui esse rapaz bem forte. Vem lá pra cá. Estenda a mão aí. Glória a Deus. Eu conheço esse menino há 24 anos de idade. Não é fácil não. Senhor nosso Deus e Pai, a igreja do Senhor profetiza, declara a bênção do Senhor sobre a vida do nosso querido irmão Arnold, na vida do Renan, e tudo que aconteceu com eles até a presente data. Que todas as bênçãos entregues, que o Senhor multiplique elas daqui para frente. Que o Senhor abra as janelas do céu, realizando sonhos e propósitos em nome de Deus. Agradecemos ao Senhor porque sabemos que é o Senhor quem cuida em nome de Jesus. Amém? Meus parabéns, Deus abençoe você. Meus parabéns. Aleluia. Amém, igreja? Esta semana nós temos a tarde da bênção. Vamos lá, meu companheiro. A tarde da bênção está acontecendo uma campanha aqui. São 7 segundas-feiras, né? A partir das 14h30. E Deus está abençoando. Hoje ele está mais ligeiro do que eu, já você está bom, A quarta nós temos o culto, depois a quinta intercessão, sexta culto novamente, culto de jovem sábado. E lembrando aos irmãos que sábado que vem, sábado e domingo, nós vamos voltar a fazer as 12 horas de oração. Nós fizemos esse final de semana 12 horas de oração, começamos à meia-noite e fomos até ao meio-dia hoje, e foi uma bênção, tá bom? Eu fiquei aqui da meia-noite ao meio-dia e acompanhando, orando também com os irmãos, e muitos irmãos não viram. E quem sabe no final de semana agora eu possa vê-los aqui orando em nome do Senhor. E sábado, durante o dia, nós estamos agora todo sábado lá na construção.
Convidamos irmãos que queiram estar auxiliando lá. Se tiver algum pedreiro escondido aí no meio, se apresente, porque nós estamos em marcha de construção lá, em nome do Senhor. E aí, domingo, aquele culto abençoado. Fica de pé. Quero agradecer, meus queridos visitantes, que Deus abençoe vocês. Aleluia. Levanta essa mão. Levanta essa mão para o céu. E esta semana você observe a palavra de Deus. E esta semana você busque o teu Senhor. O anjo do Senhor estará sempre acampado ao seu redor. Aleluia. Porque Deus tem um compromisso com a palavra dele na sua vida. Em nome de Jesus. Seja um vencedor, uma vencedora. Lá no teu trabalho, aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus seja com você. E o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito seja com cada um dos irmãos, desde agora e para sempre. Cumprimente o seu irmão aí, com amor, com carinho, dê a paz do Senhor para ele, para ela, em nome de Cristo.